Acho que sábado ainda você tem aula. Gente, vamos lá? Fala, galerinha. Beleza? É nóis. Simbora. Vamos aí, vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Beleza. Deixa eu ver de qual que é aqui. Estão me escutando bem? Ô, gente, velho, tô pedindo pela quarta vez. Bora aí. Já anotou aí? Misturas. Coloca aí, misturas. Anota aí, que eu vou falar para você. Mistura. Se define por. Coloca aí, por. Definição. Por. Duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente ou ambiente. Duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente ou ambiente. Duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente ou ambiente. Duas ou mais substâncias em um mesmo ambiente ou recipiente. Duas ou mais substâncias em um mesmo ambiente ou recipiente. Só. Bom, beleza. Então quer dizer que mistura, a definição em geral, é quando a gente tem duas ou mais substâncias juntas. Não interessa se elas se dissolvem ou não. Porque a gente está acostumado com o nosso dia a dia, da gente falar assim, ó, velho, nossa, a gente coloca água e sal no copo e a gente mistura. O fato da palavra mexer, que é o que a gente deveria falar, ó, eles estão mexendo. A gente está mexendo, a gente fala, a gente está misturando eles. Na verdade, já é uma mistura. Quando a gente fala misturar, quer dizer que um está dissolvendo o outro. Essa é a nossa linguagem informal. Então, por isso que quando eu pergunto para vocês, água e óleo se misturam? Tem gente que fala que não, mas é sim. Sim. Eles só não se dissolvem. Mas se eu colocar água e óleo no mesmo copo, não tem duas ou mais substâncias juntas? Então é uma mistura. Que a gente vai classificar como heterogênea mais para frente. Entendeu a ideia? Então mistura, para a gente, na linguagem técnica nossa, a gente não vai ficar falando assim, ó, é tudo aquilo que se dissolve. Porque o nome disso vai ser chamado mistura homogênea, e na fisicoquímica você vai chamar isso de solução. Lá na fisicoquímica isso é chamado de solução. Apenas isso. Então é assim que a gente vai classificar uma mistura homogênea. E também classificar as misturas heterogêneas. Mas a palavra mistura em si é quando tem duas ou mais substâncias juntas. Simplesmente isso. Beleza? Quando você mistura o arroz e o feijão, você não fala que é uma mistura? Apesar do arroz não dissolver o feijão. Nem o feijão dissolveu o arroz. E a gente fica falando assim, vou fazer uma mistureba aqui. Você mistura tudo, coloca dentro daquela panela de carne, mexe, e aquele arroz com feijão fica brilhando. Mas com gostinho de rapa de carne. Professor? Oi. Pode falar. Repete a definição, por favor. É quando nós temos duas ou mais substâncias em um mesmo recipiente e ou ambiente. Tá bom? Tá. Beleza, então. Ok. Entenderam, então, o processo? Agora, o que é mistura homogênea? Vamos definir aqui, então. Mistura... Isso mesmo. Quem falou? Dá para ver só uma fase, né? Qual que é o seu nome? Mariana. Ô, Mariana. Isso aí é a consequência. Mas você não está errado, tá? Você está certo. Só que, tipo assim, você tem como completar melhor essa definição. É tipo assim, ó. Você vai chegar no final do ano, você vai fazer o Enem e vai passar. Beleza? Amém? Amém. É a consequência do quê? De passar 12 anos na escola, né? Desde o pré até o final do terceiro ano, ralando igual uma mula, não é? Porque a gente rala igual um sovaco, né? A gente rala igual um sovaco de onça. Então, pira só. Vai ser uma consequência daquilo que você viveu, que foi o meio, o aprendizado, né? As interações e por aí vai. A mistura homogênea, esse único aspecto visual é a consequência.
Por quê? Porque a mistura, na verdade, ela se dissolve. Então, quando a gente vai definir mistura homogênea, a gente vai falar assim, é uma mistura onde os componentes se envolvem em solubilidade, miscibilidade, interações, gerando, então, como consequência, um único aspecto visual. Pode escrever isso aí. Eu aqui vendo você filosofia. Tá pensando, nossa, vou postar essa frase. Né? Nossa, vai fazer diferença essa frase. Você quer que eu repita? Desse jeito? Não vou contar, não. Tá? Foi naquela hora ali, ao vivo, né? Ao vivaço. Ok, mistura homogênea. Os componentes envolvidos nessa mistura, interagem com intensidade, gerando, ó, vírgula, gerando solubilidade e miscibilidade. Ponto. Já tinha escutado essa palavra? Miscibilidade? Não. Que uma coisa interage muito bem uma com a outra. Eles são miscíveis, os componentes entre si. Isso lá na frente, lá quando a gente vai estudando sobre ligações, a gente vai falar que tem a ver com a polaridade, com a apolaridade, com as forças intermoleculares entre as moléculas. Tá bom? Isso é uma coisa que a gente vai falar lá na frente. Ponto. Coloquei consequências. Consequência. Melhor dizendo, é consequência. Consequência. Forma um único aspecto visual. Consequência. Forma um único aspecto visual. Forma um único aspecto visual. Ponto. Mistura heterogênea. Vamos lá. O que é a mistura heterogênea? Novamente é a consequência. Alguém falou aqui. Sim. Tudo porque não há o quê? Porque não tem interação. Então, é tudo aquilo que você falou na mistura homogênea ao contrário. Assim, é uma mistura onde os componentes... Não... Foguinho, vai lá lavar o rosto. Se achar um café no meio do caminho, toma um também. Bora. Olha que eu não fiz o cotonete molhado, né? Tô humilde ainda, né? Mas aluno do terceiro ano, a gente pode dormir, não. Professor, já tomou energético? Energético do quê? Não. Não entendendo. É muito demais. Da Coca-Cola? Não vi, não. Não, a pessoa colocava café. Ah, é? Mistura heterogênea. Vocês colocaram aí? O que eu falei já aí? Componentes envolvidos
que não possuem interação, né? Vamos falar de maneira diferente, né? Que não possuem interação, suficiente para que haja solubilidade. Interação suficiente para que haja solubilidade. Suficiente para que haja solubilidade. Vírgula. Como consequência, formam 2 ou mais aspectos visuais. Que a gente chama de fases. 2 ou mais fases. 2 ou mais aspectos visuais. Um dia você posta uma frase no Twitter, outro dia você posta outra, né? Como consequência, formam 2 ou mais aspectos visuais. Ô, galera do chat aí, se vocês quiserem participar, é só no áudio, tá? Eu praticamente não estou lendo o chat de vocês aí. Dá um exemplo aí de mistura heterogênea. Água e óleo. Água e areia. E água e gelo. Depois ela vira água. Depois água. E gelo é mesmo. É heterogêneo também, só que depois Peraí, alguém falou o quê? Heterogêneo? Você que falou? Temporariamente? Porque tem 2 fases. Água no estado líquido e água no estado sólido. Então, a gente não vai falar que é uma mistura heterogênea. A gente vai falar que é um sistema heterogêneo. A palavra sistema e mistura é diferente nesse contexto químico para a gente. Porque mistura precisa haver solubilidade. E a água com gelo é a mesma substância. Eles têm uma interação tão forte que a gente chama de pontos de hidrogênio. Que é as ligações de hidrogênio. Então, é muito forte essas interações. Então, eles têm interações. E um vai dissolver o outro em algum momento. Vai haver uma solubilidade. Ou, quando eu coloco tudo isso dentro do congelador, vai congelar tudo, vai ficar tudo sólido. Ou quando eu levo para o estado líquido, né, deixo fora da geladeira, tudo vai ficar no estado líquido. Em algum momento vai ficar um único aspecto visual. Então, essa palavrinha que você falou, temporariamente, é a nossa palavrinha para cá. Porque aqui nós teremos um sistema heterogêneo. E a gente vai chamar de momentâneo. Sacou? Sacou? Entendeu? Entendeu? De verdade? Pode ser, tipo assim, água e sal. Água e sal. Você coloca lá, sal na água. Vai ter um momento que você vai colocar tanto sal na água que não vai ter como vai dissolver aquela quantidade de sal. E vocês aprendem no 2º ano, em fisicoquímica, vocês já devem estar vendo. Coeficiente de solubilidade. A gente chama de solução saturada com corpo de fundo. Ou solução saturada com corpo de chão, ou depositado, ou cristalizado, tudo no fundo. Aquilo ali a gente... mas olha o primeiro nome. Solução saturada. Se uma solução é uma mistura homogênea. Então, aquele sistema é um sistema heterogêneo. Mas há miscividade entre os componentes. Só que ele chegou no ponto de saturação que ele não consegue dissolver mais. Entendeu a ideia? Porque a mistura, quando a gente fala a palavra mistura homogênea ou mistura heterogênea, essa palavra está ligada à natureza da substância. Se a natureza é polar, se é apolar, se vai ser solúvel ou não. Agora, enquanto a gente fala sistema, é algo que é momentâneo, que pode ser transformado e mudado. Beleza? Alguma pergunta? Não? Tem uma base teórica na química que a gente fala que você não pode esquecer. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Beleza? Por que a água é chamada de solvente universal? Porque além dela ter muita água, né, no mundo todo aí, nós temos muitos compostos polares que são solubilizados pela água. Simplesmente isso. Mas a água não dissolve as gorduras. Eu preciso de ter solventes também apolares para dissolver essas gorduras, dissolver os componentes apolares, que é o que você estuda na química orgânica. Que é quando você vai ver lá o éter etílico, você vai falar do etanol, vai falar da gasolina, que são solventes orgânicos
para solubilizar componentes apolares. A química orgânica praticamente é formada de substâncias apolares. Beleza? Tudo bem para vocês? Tranquilo. Então, para a gente matar essas misturas, posso apagar? A gente precisa ver os nossos gráficos. Gráficos. Para a gente ver os gráficos, a gente vai fazer depois do gráfico uma pausa. Vai fazer um parênteses aqui para a gente falar um pouquinho sobre densidade. Que a gente vai fazer os gráficos de substância, mistura eutética e mistura azeotrópica. 4 gráficos. Depois disso, a gente vai fazer uma pausa e vai falar um pouquinho sobre densidade. Por quê? Porque logo em seguida a gente vai falar sobre métodos de separação de misturas, que a maioria tem a ver com os pontos de fusão, ponto de ebulição, que é passar de estado físico da matéria, e também usa a densidade como separação dessas matérias, que aí tem envolvido em misturas. E a gente vai fazer essa separação. O que cai no Enem é essa separação de misturas, que é o que você tem que saber de cabo a rabo. Beleza? Então, coloque aí, gráficos. Pô, estava conversando ali com a Ludmilla, a gente fazer um debate, marcar um debate daqui a alguns dias, para a gente falar sobre essa matéria que ela está dando para vocês, que vai chegar em origem da vida. Já se perguntou como tudo começou? Como surgiu o universo e a vida? Primeiro ovo, galinha. Essa eu sei te responder. A galinha. Existe uma coisa chamada lei de causa e efeito. A causa nunca pode ser maior do que o efeito. Qual que é maior? A galinha, para botar o ovo, ou o ovo virar a galinha? A galinha ela é maior, já é o ser definido para poder botar o ovo. Então, o efeito ela é maior do que a causa. Agora a galinha brotou. Vai, igual a gente, mas quando voltou. Ela falou do ovo. Não, mas a pergunta tá errada. Primeiro o ovo ou a galinha? Óbvio que veio o ovo. Teve animais que botavam ovos antes da galinha existir. Ai, veio da garrafa. Ovo, cara. A galinha deixa A galinha não existe.
Eles não se viram. A teoria dele. A gente veio de uma forma evoluída, foi? A gente veio de uma forma evoluída? A gente veio da evolução? Se a gente parar pra pensar, muita gente não vai conseguir acreditar mais nas coisas que a gente acredita. Mas aí essa é outra aula. Essa reflexão para outra aula. Vou falar de novo. Muito sério isso, né? Era denso, quente após milhares de anos, houve a expansão e de repente a terra Começa agora a dizer Big Bang. Ele é empolgado, né? Ele é emocionado. Isso! Dá uma segurada aí na sua emoção. Dá uma seguradinha aí. Pede para alguém tirar foto do quadro, do gráfico e mandar para a gente, por favor. É isso sim. Alguém pode tirar foto do quadro? Ela vai tirar ali, ó. O quê? Hã? Porque a linha tá top. O gasoso lá em cima. Ah, é reto. Era pra ser reto. Mas é o problema, né? Ler, né? Dá para abordar muitos temas, né? Tem duas perguntas que a gente tem que se fazer. As duas perguntas principais é como surgiu o universo? E a segunda é como surgiu a vida. Que são duas coisas completamente diferentes. Não é porque surge o universo que tem que surgir a vida. Mas a vida só pode surgir se tiver o universo. Loucura, né, velho? A gente tá doido? Se parar pra pensar, a gente fica doido? Provavelmente. Pois é. E será que tá só a gente aqui? Será que não? Não, vida fora do planeta existe, bactérias, mas agora, racional, eu não sei. Vida biológica como a nossa. Eu É possível. É possível. Eu também eu sou aberto à possibilidade. Eu acho que é possível. Até agora não foi detectado. Para mim, até agora não foi detectado. Mas acredito que possa existir. Doideira, né, velho? Vou fazer duas perguntas para vocês, tá? Só para você entender mais ou menos. O que você tem que pensar, por exemplo. Eu não sou da linhagem naturalista evolucionista. Eu sou da teoria do design inteligente. Eu acredito no design, acredito que o universo e a vida foram criadas. Aí chama design inteligente, não. Por exemplo, uma pergunta para você da biologia, que é uma coisa que você estuda na origem da vida. Luiz Pasteur provou que apenas vida pode gerar vida. Então, como nada pode gerar vida? Essa é uma lei. Lembrando que lei é algo que acontece em 100% dos casos. Tem um método científico que vai de teoria, ou vai de hipótese, uma tese, para uma teoria, para uma lei. As leis de Newton, elas não podem ser refutadas. Mas a teoria do Big Bang, ela não chama lei do Big Bang. Chama teoria. Por quê? Porque é algo que encaixa na ciência
Mas não é comprovado cientificamente. Não tem como você colocar num tubo de ensaio e testar no laboratório. E da mesma forma, não tem como você provar a teoria criacionista. Porque é uma teoria. Porque você não tem como colocar Deus dentro de um tubo de ensaio e levar para o... Entendeu? Então sempre vai ser teorias. O negócio é o que você acredita mais e o que você acredita menos. Por exemplo, o nosso modo de viver, tanto o universo quanto a nossa vida aqui, ela só existe há mais ou menos 2 milhões de combinações. Existem 2 milhões de combinações para ter vida aqui na Terra. Qualquer uma dessas 2 milhões de combinações, a gente morre, se elas mudarem. Então, é uma forma organizacional muito grande. Que a segunda lei da termodinâmica, que fala da lei da entropia, fala que tudo tende de um meio organizado para um meio desorganizado. Se a nossa forma de vida é organizada, como que a gente atribui essa lei? Sendo que tudo tem que estar de um meio organizado para um meio desorganizado. Não tem como sair de desorganizado para um meio organizado. A natureza não faz isso. Lembrando que a ciência ela só obedece às leis da natureza. Quem criou as leis da natureza? Como foram formadas? 2 milhões de combinações para ter vida na Terra é uma forma muito grande de organização. Isso tem certeza. Para juntar as moléculas, formar DNA, RNA, para formar a vida, é necessário grande organização. Não quero falar nada para você, não. Só estou dando a deixa para você. Hã? Só dou gatilho, né? Para pôr pilha nesse trem. Beleza? Vamos lá, velho. Lembrando, toda substância ela é o quê? Beleza, toda substância é pura. Tranquilo. Então, para a gente tá suave. Essa substância, lembrando que ela é pura, pode ser, por exemplo, a água. Vamos dar um exemplo da água, que é muito fácil do seu cotidiano você perceber isso. Supondo que essa água que você está bebendo não tenha sais minerais, não tenha mais nada, tem apenas H2O. Então, ela vai ser uma substância, não vai ser uma mistura. Porque se tiver os sais minerais, é uma mistura. Então, se ele tem apenas H2O, ele vai ter certinho um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Isso aqui vocês estudam lá na calorimetria, tanto na fisicoquímica, quando vocês estão estudando termoquímica, e quando vocês veem isso na física, uma coisinha chamada de calor latente, que é o quimole, né? É calor, que é igual a massa, vezes o calor latente. Calor latente é a mudança de estado físico da matéria. Aqui tem uma matéria que está no estado sólido, e aqui ela está no estado líquido. E nessa temperatura aqui de 0 graus Celsius da água? Ela está ao mesmo tempo no estado sólido e no estado líquido, porque ela está se transformando. Então, a gente chama isso aqui de ponto de fusão. O ponto de fusão é uma porta, onde você pode passar para o outro lado e passar para cá. Porque se você tiver um gráfico inverso, você também pode estar vindo do gasoso para o líquido para o sólido. É porque é comum a gente falar sólido, líquido e gasoso, né? Mas às vezes vai ter para você gasoso, líquido e sólido, o gráfico invertido. Mas toda matéria ela pode ir e pode voltar para um estado físico da matéria. Tudo depende de quê? Abrir a sua portinha aqui do ponto de fusão. Está no estado sólido, abriu a portinha para o estado líquido. Está no estado líquido, abriu a portinha de novo, volta para o estado sólido. Tudo depende de onde você vai colocar e controlar a quantidade de calor e temperatura do meio. Quando ele está no líquido, ele também tem uma coisinha que a gente chama de ponto de ebulição. Ponto de ebulição é o ponto de temperatura exato em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso a gente pode observar que no meio disso, por exemplo, na água que é 100 graus Celsius, ela está líquido e gasoso ao mesmo tempo. Beleza? Suave para vocês? Conseguiram entender? Beleza. Mas você viu que aqui é ponto de ebulição e ponto de fusão? E aqui eu coloquei um delta. O que o delta significa? Variação. Então, aqui é variação do ponto de fusão, variação do ponto de ebulição. Quer dizer que não é um ponto específico. E aí, mostra para a gente que na substância, que é pura, é um ponto fixo. Ele não vai mudar. Toda matéria isolada e pura tem o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição. Simples assim. Delta. É um triângulo, né? Um deltazinho. Numa mistura, lembrando que a mistura tem que ser homogênea. Por que a mistura tem que ser homogênea? Porque se for uma mistura heterogênea, cada um vai estar com a sua substância
E cada um vai ter o seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Aqui é quando nós temos uma solubilidade em que um entra no outro, como se fosse o sal em meio da água, que vai alterar as propriedades físicas, químicas da água. Por exemplo, a água ela passa a ser condutora elétrica. Aí isso é uma coisa que a gente vai falar na frente de substância eletrolítica. Mas quando o sal entra na água, ele mexe com as suas pontes de hidrogênio e transforma aquilo em interações íon-dipolo. Aquelas interações íon-dipolo vai fazer com que o ponto de fusão e ponto de ebulição da substância, da mistura das substâncias envolvidas, elas mudem. Porque agora não vai ser só para um componente, vai ser para dois. E a gente utiliza os dois pontos. Por exemplo, vocês já viram em filmes, tá? Uma cidade cheia de Então, vamos supor o seguinte, qual que é o ponto de fusão da água? 0 graus Celsius, certo? Ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. E vamos supor que o ambiente esteja a menos 10. Então, se o ambiente está a menos 10 e o ponto de fusão da água é 0, quer dizer que ela está no estado sólido, certo? Só que quando eu coloco sal na água, eu mudo as propriedades. Então, eu abaixo o ponto de fusão. Então, vamos supor que agora o ponto de fusão da água seja menos 20. Então, eu vou mudar o ponto de fusão da água para ela passar para o estado líquido e limpar a minha agulha para poder passar. Porque aí ela não vai congelar a menos 10 graus Celsius. Ela só congelaria a menos 20, por exemplo. E aí a gente vai ter uma água no estado líquido. Porque eu posso mudar as propriedades da matéria. Você vê isso muito em propriedades coligativas. Quando você trabalha com crioscopia, ebulioscopia, tonoscopia, você vai, osmoscopia, você vai ver isso tudo em propriedades coligativas com sonequinha, tá bom? Na geladeira? Ah, no rio? É porque aquele gelo, ele isola. Ele isola, não deixa o resfriamento chegar em toda a matéria. É tipo, por que uma pessoa que mora lá no Alasca e faz um iglu? Sendo que o iglu é feito de gelo. O gelo deixa passar mais. Que não deixa passar a ação dos ventos. E ele protege, entendeu? Ele fica isolado ali. Isolado de maneira térmica. Tá bom? Já se perguntou, né? Nossa, o iglu é feito de gelo. Por que a pessoa faz um negócio de gelo para se proteger do frio? É doido, né, velho? Bem-vindo à ciência, tá? Por isso que a água do mar o quê? Difícil a água do mar congelar. Muito difícil. Muito difícil. Pode passar para frente? Fechou. Agora são mais 2 graus. Mas, por exemplo, você falou que só tem uma possibilidade. Mas isso pode ser das outras possibilidades de realidade alternativa. Então, essa possibilidade pode ser partir assim, infinitamente organizado, mas é algo que foi organizado de mais forma. Essa tá preparada para o filme do Homem-Aranha, né? Do Arranha-Verso. Yeah? Quando eu pergunto pro Sérgio, Sérgio, essa turma aí é normal? Ele falou assim, Sérgio, você tá mentindo pra mim. Hã? Qual que é o sobrenome dela? Vou nem repetir, vou nem tentar repetir. Será?
Professor, vai derrubar aí. Dá uma relaxa. Ele falou? Tchau. Agora eu vou falar só que cai no Enem, tá, gente? Vou esperar cair a aula aqui para falar isso para vocês, tá? Agora é a parte importante. E aí, eu... Professor, Oi. a Oi. aula vai cair aí, e depois você pede para um ser tirar foto do quadro de novo, por favor. Beleza, pode deixar. Quando cair aqui, vocês copiam aqui, que depois a gente muda os gráficos e vocês batem fora. Vamos ver por quê, né? Pode mandar, pode mandar. Azeotrópicas. É verdade, as orelhas vai derrubar. Azeotrópica. O nome é foda, né? Esse nome é difícil, né? Mas a teoria é muito fácil. É que eu não posso falar essas palavras. Né? Às vezes tá o pai e a mãe, né? Vendo o menino lá, né? Aí a mãe fala assim, vai, esse professor aí falando aqui. É foda, pá. Ó, já tô pedindo desculpa, tá? Não pede pro Célio me despedir, não, que eu tô precisando de dinheiro. O bispo dá uma viajada. Quê? O bispo dá uma viajada. Não, ele tá dando uma viajada. Ô, a aula do bispo é massa, né, velho? Cara do céu. Tem alguns professores aqui que eu faço questão, quando é no cursinho, eu tô de janela, de assistir a aula dos caras, saca? Eu já assisti do Vitor Hugo. A aula do Vitor Hugo, pra mim, sim, é perfeita, velho. É perfeita. Ô, Pavanelli. Você escreve caladinho, faz os trem assim, ó. E fica desse jeito, né? Fala bom dia, fala bom dia. Pavanelli. Oi. Se palavrão desse demissão, o Cleitinho dava aula aí mais não. Ô, gente, só um minutinho que meu pai tá ligando, tá? Oi, pai, benção. Tá bom, tá bom. Estou no meio da aula, mas vou enviar para o senhor, tá? Oi. Ei, desculpa aí, tá? Que meu pai tá doendo. Uma aluna que o quê? Nem, velho. Me ajuda. Me ajuda. Ô, Zé, pira só aqui, ó. Ô, eu não sei, nunca vi BBB, você pira? A não ser o primeiro que foi o Kleber Bambam, que fazia. Kleber Bambam, pra mim, é o único BBB